Olá, meus queridos! Gostaram da atividade de audibilização aplicada pelo assistente acadêmico? Uma atividade simples, porém com um valor avaliativo importante. Avaliativo, professora? Sim, essa atividade simples de audibilização pode e deve ser aplicada com as crianças, a fim de verificar se elas possuem boa discriminação fonológica, que é a capacidade de discriminar os sons da fala. E isso é fundamental para a aquisição da escrita. Observem a imagem. O desenvolvimento de atividades de consciência fonológica tem o objetivo preventivo de minimizar possíveis dificuldades na aquisição da escrita. Com esse propósito, vos convido a participar do workshop Fonemas e Brincadeiras. Estou certa de que vocês irão curtir e compartilhar as informações que aprenderão nessa divertida aula. Vocês sabem que num segundo momento, o assistente acadêmico lhes apresentará uma prática elaborada por mim que muito os auxiliará com os alunos. Conhecimento aliado à prática. Pode existir melhor combinação? Pois bem, então vamos lá. O corpo humano possui órgãos que são utilizados para a produção dos sons da fala, ou seja, para a produção dos fonemas. São eles a boca, os lábios, a língua, palato mole e duro e também os dentes. Vocês sabem identificar qual estrutura é o palato mole e o palato duro? Todos sabem? Bom, para quem não sabe, peço que vocês coloquem a língua nos dentes da frente e vão percorrendo o popular céu da boca. Vocês podem sentir que a estrutura anterior, então logo após os dentes, ela é uma estrutura mais rígida e é chamada de palato duro. E a estrutura posterior, que antecede a úvula, lá a campainha, ela é mais molinha, é chamada então de palato ou palato mole. O fonema é a menor unidade formal da fonética. Usamos os fonemas com naturalidade em nossa comunicação, mas é difícil dizer em que medidas os falantes têm uma consciência natural deles. O que podemos dizer é que essa consciência se firma principalmente durante a alfabetização, em sistemas fonológicos de escrita. Diferenciamos um fonema do outro a partir das suas propriedades acústicas. O ouvido, ele tem a capacidade de identificar qual fonema está associado a determinado som da fala. Vocês estão familiarizados com a palavra fonema? Espero que sim. Mas se acaso não estiverem, podem ficar despreocupados, pois como fonoaudióloga terei imenso prazer em conduzi-los a esse assunto tão interessante. O fonema, ele é o som e a letra é a representação gráfica deste som. Portanto, ninguém fala letras e ninguém escreve fonemas. Para reforçar ainda mais essa informação, podemos perceber como uma pessoa pode perfeitamente falar um idioma e ao mesmo tempo não saber escrevê-lo e nem lê-lo. Para ler e para escrever, precisamos das letras, que nós chamamos de grafemas. Para falar um fonema, nós servimos de um inventário fonológico da língua, o lugar na nossa mente onde estão armazenados todos os fonemas aprendidos durante a nossa formação linguística. Interessante, não é mesmo? Para produzirmos determinado fonema, precisamos colocar os órgãos fonoarticulatórios em diversas posições, resultando no que nós, fonoaudiólogos, chamamos de pontos articulatórios. Da posição correta, segura e bem condicionada vai depender a boa dicção. Falar todos falam, porém, nem todos apresentam boa dicção. Vocês concordam que a fala sem uma boa dicção é como um quadro sem moldura? Agora, vocês já sabem que o fonema é o som e o grafema é a letra, ou seja, a representação gráfica desse som. E o articulema? O que será que é? O articulema é a pronúncia de cada som. É como nós posicionamos os nossos órgãos fonoarticulatórios para a emissão de determinado fonema. Observem no exemplo. O nome da letra é V. O seu grafema é V, ou seja, a forma como escrevemos, mas o seu som, o fonema, ele é V. E o articulema são os dentes superiores encostando no lábio inferior.
sem pronunciar a vogal. É um som, então, soprado, sonoro, que vibra as pregas vocais. Então, podemos senti-lo vibrando a nossa garganta. Podemos seguir? Então, vamos lá. Os fonemas, ou sons da fala, são classificados desde a antiguidade em dois grupos principais: as vogais e as consoantes. A emissão de uma vogal específica requer o posicionamento de várias partes do aparelho fonador. A língua se move dentro da boca para frente e para trás, para cima e para baixo. Os lábios podem ficar distensos ou arredondados e o palato mole, que fica no fundo da nossa boca, vocês já puderam perceber, ele fica elevado ou rebaixado. Com isso, permitindo que parte do fluxo de ar saia pela cavidade nasal. A combinação de todas essas possibilidades de posicionamento permite a produção das vogais. A posição da língua e sua capacidade de se movimentar, a presença e a posição dos dentes, a movimentação dos lábios e das bochechas são condições imprescindíveis para a inteligibilidade do som. A ressonância modifica o som laríngeo primário, isto é, este recebe uma estrutura sonora inconfundível, típica de determinada vogal, dependendo da posição das estruturas articuladoras. Quais são essas estruturas, vocês estão lembrados? Os lábios, língua, mandíbula e palato mole. Não são os órgãos que formam a vogal, e sim o espaço aéreo que eles formam dentro da cavidade bucal, ou seja, dentro da nossa boca. Observem no slide. O nome da letra é A, mas seu som, fonema, também é A. Boca bem aberta. O nome da letra é E, e seu som, fonema, também é E. Boca aberta, porém menos que o A. O nome da letra é I, e seu som, fonema, também é I. Dentes fechados, lábios em sorriso. O nome da letra é O, e seu som, fonema, também é O. Boca com lábios arredondados. O nome da letra é U, e seu som, fonema, também é U. Boca bem fechadinha com lábios arredondados. As vogais não encontram obstáculos ao serem emitidas. A corrente de ar passa livremente. Elas formam sílabas sozinhas ou são a base de uma sílaba. Podem ser tônicas ou receber acento gráfico. Pronuncie comigo. A, E, I, O, U. O que vocês observam? Que nenhum órgão da boca interrompeu a passagem do ar, certo? Percebem apenas um movimento da língua para trás e para frente, além do fechamento da cavidade bucal, fatores que possibilitam a formação das diferentes vogais. Para que possamos facilitar o entendimento sobre as vogais, elas são classificadas a partir de 4 critérios. Observem a primeira classificação. Quanto à zona de articulação, anteriores ou palatais, que é quando a língua se eleva gradualmente para frente, como nas vogais E, I. Média, quando o fonema vocálico é emitido com a língua baixa, quase em repouso, A. Posteriores ou velares, quando a língua se eleva para trás, O, U. Um exemplo é na palavra mocinha, pois ocorrem as vogais O, I e A. A vogal O é articulada quando a língua vai em direção ao palato mole. Podem pronunciar para vocês verem. Pertinho da garganta. É uma vogal posterior. A vogal A é produzida com a língua abaixada, em estado de quase repouso. É uma vogal média. E para pronunciarmos a vogal I da palavra mocinha, elevamos nossa língua em direção ao palato duro, perto dos dentes. É uma vogal anterior. Observem a próxima classificação das vogais. Quanto ao timbre, se classificam em abertas, quando a maior abertura do tubo vocal, ou seja, da boca, e fechadas, quando a menor abertura do tubo vocal. Bem simples, concordam? Vejamos outra classificação. Quanto ao papel das cavidades bucal e nasal,
As vogais podem ser orais e nasais. As vogais orais são aquelas cuja ressonância se dá na boca, e as vogais nasais são aquelas cuja ressonância se dá no nariz. A última classificação das vogais, e não menos importante, vocês observam a seguir. Quanto à intensidade, átonas são aquelas que se pronunciam com menor intensidade e tônicas, que são aquelas que se pronunciam com maior intensidade, isto é, onde cai o acento tônico. Estimados acadêmicos, peço atenção redobrada nesse momento. Os fonemas I e U algumas vezes não são vogais. Como assim, professora? Eles aparecem apoiados em uma vogal, formando com ela uma só emissão de voz. Nesse caso, esses fonemas são chamados de semivogais. A diferença básica entre vogais e semivogais está no fato que as semivogais não desempenham o papel do núcleo silábico. Quando eu falo a palavra papai, sei que essa palavra é formada por duas sílabas, pá, pai. Na última sílaba, o fonema vocálico que se destaca é o A. Ele é a vogal. O outro fonema vocálico I não é tão forte e é então chamado de semivogal. Falamos de vogais, de semivogais. Então, dou um doce para quem adivinhar o próximo assunto. Xiii! Vou precisar separar um caminhão de doces, pois acredito que milhares de alunos devem ter acertado. Sim, nós falaremos sobre as consoantes. Acompanhem. Consoantes são fonemas que resultam da interferência de um ou mais órgãos da boca, na passagem do ar que vem dos pulmões para a boca ou para as fossas nasais. Para a produção das consoantes, a corrente de ar expirada pelos pulmões encontra, sim, obstáculos ao passar pela cavidade bucal. Isso faz com que as consoantes sejam verdadeiros ruídos, incapazes de atuar como núcleos silábicos. Seu nome significa justamente isso, quer dizer, sempre consoam ou soam com as vogais. As consoantes são o que chamamos de barreiras articulatórias. Barreiras à passagem do ar, à passagem do som, pois todas elas vão exigir pontos de encontro entre a língua, as arcadas dentárias, a campainha, a úvula e os lábios. Para facilitar novamente nosso trabalho, classificamos as consoantes quanto ao papel da cavidade nasal e bucal, quanto ao papel das cavidades das pregas vocais, quanto ao modo de articulação, quanto ao ponto de articulação. Vejamos as classificações. Quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, as consoantes nasais são produzidas quando a corrente expiratória se desenvolve pela boca e pelo nariz, em virtude do abaixamento do véu palatino. As consoantes orais são produzidas quando a corrente expiratória sai exclusivamente pela boca. Quanto ao papel das pregas vocais, se classificam em surdas, quando são produzidas sem vibração das pregas vocais, e sonoras, quando são produzidas com vibração das pregas vocais. Quanto ao modo de articulação, se classificam em oclusivas, quando a corrente expiratória encontra um obstáculo total, que impede a saída desse ar, explodindo subitamente. E também constritivas, quando há um estreitamento do canal bucal, saindo a corrente de ar apertada ou constrita, ou melhor, quando o obstáculo é parcial. E quanto ao ponto de articulação, elas são divididas em bilabiais, quando há contato dos lábios, labiodentais, quando há contato da ponta da língua com a arcada dentária superior, alveolares, quando há contato da ponta da língua com os alvéolos dos dentes superiores, palatais, quando há contato do dorso da língua com o palato duro, no céu da boca, velares, quando há contato da parte posterior da língua com o palato mole, ou véu palatino. É fundamental que o educador conheça de maneira simples e prática os sons da fala, os fonemas, e suas respectivas articulações, os seus articulemas, bem como os processos de consciência fonológica, fonêmica, o processamento auditivo e visual, coordenação visomotora,
orientação visoespacial e desenvolvimento cognitivo, para que possa promover com segurança o início do aprendizado da leitura e da escrita. E, porventura, para que possa lidar de maneira pedagógica com os seus desequilíbrios. Nossa aula está chegando ao fim, mas o trabalho de vocês ainda está longe de acabar. Espero que vocês preparem a atividade Vitamina de Fonemas com muito carinho. Depois eu quero ver todas as fotos dos liquidificadores confeccionados. Esta atividade vai auxiliar e muito na aquisição da escrita pelas crianças, através desta associação grafema-fonema. Mãos à obra. Grande abraço!